Um ano inteiro. Ninguém imaginava que enfrentaríamos essa pandemia por tanto tempo. Para relembrar os principais acontecimentos envolvendo a luta do mundo todo contra o novo coronavírus, nós do NSC Total fizemos uma cronologia com os principais fatos a nível global e também aqui em Santa Catarina. (...) 8 de dezembro de 2019. Os primeiros casos de pacientes com pneumonia são registrados em um hospital em Wuhan, na China. 31 de dezembro de 2019. China notifica a Organização Mundial da Saúde sobre casos de pneumonia de causa desconhecida. No dia seguinte, autoridades chinesas fecham o mercado de frutos do mar de Wuhan, local que poderia ser a origem do vírus. 23 de janeiro de 2020. A cidade de Wuhan é isolada. É proibida a entrada e saída de pessoas. 30 de janeiro de 2020. O OMS declara emergência global. Além da China, 18 países já registram casos da doença. 6 de fevereiro de 2020. Morre Li Wenlian, médico que havia alertado as autoridades chinesas sobre o surto do novo coronavírus. 11 de fevereiro de 2020. O OMS define o nome da doença, Covid-19. Co de corona, V de vírus, D de disease, que é doença em inglês, e 19 do ano em que surgiu. 26 de fevereiro de 2020. Confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil, em São Paulo. O paciente é um homem que tinha voltado de viagem à Itália. 5 de março de 2020. Registrada a primeira transmissão interna de coronavírus no Brasil. 11 de março de 2020. O OMS declara a pandemia do novo coronavírus. 12 de março de 2020. Santa Catarina registra os 2 primeiros casos da doença, em Florianópolis, uma mulher que veio da Holanda e um homem que veio de Nova York. 17 de março de 2020. Brasil registra a primeira morte por Covid-19. No mesmo dia, o governo de Santa Catarina decreta situação de emergência em todo o estado e anuncia medidas de isolamento. O transporte público foi suspenso e o comércio não essencial fechado, assim como os serviços e eventos. Começa o período mais rígido de quarentena. 25 de março de 2020. Santa Catarina registra a primeira morte por Covid-19. Um catarinense de 86 anos, morador de Porto Belo. 2 de abril de 2020. Brasil muda protocolo e passa a recomendar que todos usem máscaras de proteção. Modelos de pano feitos em casa funcionam como barreiras de contaminação do vírus. 16 de abril de 2020. O presidente da República, Jair Bolsonaro, exonera o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, após uma série de divergências políticas sobre o enfrentamento à pandemia. No dia seguinte, toma posse o novo ministro da Saúde, o médico oncologista Nelson Teich. Enquanto isso, em Santa Catarina, o governo anuncia a obrigatoriedade do uso de máscaras em estabelecimentos públicos e privados. 20 de abril de 2020. Santa Catarina ultrapassa a barreira dos 1.000 casos confirmados de Covid-19. 28 de abril de 2020. O portal The Intercept Brasil revela possíveis irregularidades na compra de 200 respiradores pelo governo de Santa Catarina para atender vítimas de Covid-19. O valor total é de R$ 33 milhões. A compra foi feita com um pagamento antecipado e os equipamentos não foram entregues. 7 de maio de 2020. 6 estados do Brasil apresentam colapso na rede privada de saúde. Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Amazonas, Maranhão e Pará não têm mais leitos de UTI disponíveis. No mesmo dia, Santa Catarina ultrapassa os 3.000 casos confirmados. 9 de maio de 2020. A polícia cumpre mandados de busca e apreensão em 12 municípios de Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso. A operação investiga a compra dos 200 respiradores em Santa Catarina. 22 de maio de 2020. Santa Catarina chega a 100 mortes por coronavírus e tem mais de 6.400 infectados. 28 de maio de 2020. O governo de Santa Catarina anuncia que medidas contra o coronavírus deixarão de ser iguais para o estado inteiro.
A partir de agora, as decisões serão regionais. 3 de junho de 2020. Santa Catarina passa de 10 mil casos confirmados de Covid-19 e soma 152 mortes. 11 de junho de 2020. O Instituto Butantan de São Paulo anuncia parceria com o laboratório chinês Sinovac Biotech para a produção de uma vacina contra a Covid-19. 18 de julho de 2020. O governo de Santa Catarina passa a adotar medidas mais duras nas regiões em estado gravíssimo. O decreto publicado suspendeu os ônibus, adiou aulas e proibiu aglomerações em espaços públicos. 29 de julho de 2020. Enquanto o país registra queda na taxa de letalidade por coronavírus, Santa Catarina teve alta pelo 18º dia consecutivo. O estado passa de 1.000 mortes por Covid-19. 8 de agosto de 2020. O Brasil chega a 100 mil mortos por Covid-19. É o segundo país em todo o mundo a atingir esse indicador. Os Estados Unidos já haviam registrado mais de 100 mil mortos em maio. Santa Catarina termina setembro com queda na curva de contágio diário da Covid-19. 20 de outubro de 2020. A Assembleia Legislativa aprova o impeachment do governador Carlos Moisés pela compra dos 200 respiradores. A decisão final será no Tribunal de Julgamento. 27 de outubro de 2020. Em 10 dias, o número de pacientes em tratamento de coronavírus cresce 36% em Santa Catarina. A Grande Florianópolis é a região com mais casos ativos. Enquanto isso, a Europa tenta conter a segunda onda da pandemia. Os primeiros países a anunciar novas restrições são a França e a Alemanha. 19 de novembro de 2020. Lote com as primeiras 120 mil doses da vacina Coronavac chega a São Paulo, trazido da China. 6 de dezembro de 2020. Santa Catarina passa de 4 mil mortes por coronavírus. 8 de dezembro de 2020. Uma idosa de 90 anos é a primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19 no Reino Unido, com a vacina desenvolvida pela Pfizer. No mesmo dia, Santa Catarina ultrapassa os 400 mil casos de Covid-19. 10 de dezembro de 2020. Municípios de Santa Catarina e Butantã assinam um acordo para a compra de doses da vacina Coronavac. 12 de dezembro de 2020. A taxa de ocupações de leitos de UTI para adultos chega a 94,4% em Santa Catarina. É o índice mais alto desde o início da pandemia. 16 de dezembro de 2020. O Brasil ultrapassa os 7 milhões de casos de Covid-19 e registra mais de 186 mil mortes pelo novo coronavírus.